Se você acha que Deus só usa os certinhos, os que nunca erraram, prepare-se, porque essa história vai mudar a sua forma de enxergar o céu. Maria Madalena não era apenas uma mulher marcada pela vergonha. Ela era dominada, possuída, rejeitada. O tipo de pessoa que ninguém chama pelo nome, apenas pelos rótulos. Mas o céu a conhecia. O céu já havia escrito o nome dela. E hoje, talvez, o céu esteja chamando o seu. Você já parou para pensar como era viver em Magdala? Uma cidade próspera à beira do mar da Galileia, conhecida pelos negócios, mas também pela imoralidade. Um lugar onde muitas almas se perdiam no meio do brilho falso do pecado. E foi ali que nasceu Maria. Talvez ela sonhasse em ser mãe, esposa, uma mulher digna, mas a vida foi levando ela por caminhos de dor. A Bíblia nos revela que Maria foi possuída por 7 demônios. 7. Esse número não é à toa. 7 é número de totalidade, de plenitude. Isso significa que ela estava completamente envolvida pela escuridão. Não era apenas opressão, era uma escravidão espiritual profunda. Imagina acordar e não se reconhecer. Perder o controle da mente, do corpo, das emoções. Ser apontada na rua, ser evitada pela família, ser usada e descartada. Aquela mulher era um campo de batalha. Por fora, uma aparência talvez comum. Por dentro, um caos que ninguém conseguia compreender. Quantas pessoas vivem isso hoje? Sorrindo por fora, mas gritando por dentro, escondendo seus demônios embaixo da maquiagem, dos sorrisos falsos, dos vícios. Talvez você se veja em Maria, porque tem partes da sua vida que você sente que não consegue controlar mais. Mas o mundo espiritual sabia quem era Maria. O inferno a marcava como território tomado. Mas o céu já a via como libertadora. Jesus entrou na história dela. E quando ele chega, as trevas não resistem. Lucas 8:2 nos diz que Jesus expulsou dela 7 demônios. E mesmo sem muitos detalhes no texto, a Bíblia deixa claro: aquele encontro mudou tudo. Isaías 43 ecoa nesse momento com poder. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és minha. Porque Jesus não chama pelo apelido, não chama pelo rótulo, ele chama pelo nome. E quando ele chama, ele restaura a identidade. Você consegue imaginar esse momento? Jesus se aproximando da mulher mais temida da cidade. Os religiosos desviando o olhar, os curiosos cochichando, mas Jesus se aproxima, toca, chama, liberta. E pela primeira vez em muito tempo, Maria ouve seu nome e não sente culpa. Pela primeira vez, ela se reconhece, porque quando Cristo nos chama, ele devolve quem realmente somos. Depois disso, Maria não se esconde. Ela não volta à vida antiga. Ela se torna discípula, seguidora, serva, amiga de Jesus. E mais, ela passa a sustentar o ministério com seus bens. Sabe o que isso significa? Que o mesmo Deus que a libertou do inferno a confiou recursos para apoiar o céu na terra. Isso quebra todos os padrões religiosos. Porque enquanto muitos julgavam, Jesus a escolhia. Enquanto muitos lembravam do passado, o céu já estava escrevendo o futuro dela. E o tempo passa. Jesus segue seu caminho até a cruz. E ali, quando todos fogem, ela fica. Quando Pedro nega, ela permanece. Quando os fortes se calam, Maria está aos pés da cruz, olhando, chorando, suportando. E quando o corpo de Jesus é colocado no túmulo, quem está lá? Ela, Maria Madalena. Ela que era invisível aos olhos da sociedade, se tornou inesquecível para o céu. Na manhã do 3º dia, quando ainda era escuro, ela vai ao sepulcro. Não vai com expectativa de ressurreição. Vai por amor. Vai ungir um corpo. Mas encontra uma tumba vazia. Corre, grita, chora. E nesse momento de desespero, alguém aparece. Um homem. Ela pensa que é o jardineiro. Até que ele a chama. Maria. E tudo dentro dela treme. Porque aquela voz ela nunca esqueceu.
Era a mesma voz que tinha arrancado os demônios dela, a mesma voz que a fez sentir-se viva pela primeira vez. E naquele jardim, entre lágrimas e surpresa, ela reconhece: Rabone, mestre. Jesus ressuscitado aparece primeiro para ela, não para Pedro, não para João, para Maria Madalena, uma ex-possuída, uma mulher, uma improvável, mas para Deus, uma escolhida. E ele dá a ela uma missão: vai e anuncia aos meus irmãos. Ela foi a primeira pregadora da ressurreição, a primeira missionária do reino depois da cruz, porque Deus usa quem Ele quiser. E geralmente, Ele escolhe os que o mundo descartou. Agora escute. Talvez você esteja vivendo como Maria vivia antes, cercado por escuridão, perdido em traumas, vícios, culpas. Talvez você tenha sido rotulado por erros que nem foram seus. Talvez você esteja vivendo com dor que você nem causou. Mas Jesus está se aproximando. E Ele te conhece pelo nome. Você não é apenas mais um, você não é o erro que cometeu. Você é o plano que Deus ainda vai cumprir. Mas é preciso responder ao chamado. Hoje pode ser o seu jardim, o seu encontro, o seu recomeço, porque Jesus ainda aparece para os que choram. Ele ainda chama pelo nome. Ele ainda envia os que o mundo não acredita. Talvez você se ache pequeno demais, indigno demais, marcado demais. Mas o sangue de Cristo não foi derramado por perfeitos. Foi derramado por você. Não importa quão profundo seja o seu abismo, a mão de Deus ainda alcança. Maria foi do fundo do poço ao topo da missão. E se Ele fez com ela, Ele pode fazer com você. Deus não desiste de quem carrega marcas. Ele transforma cicatrizes em testemunhos. Ele transforma dor em voz, silêncio em missão. Se você está ouvindo isso agora, não é por acaso. É porque o céu está te chamando, está dizendo: eu te chamei pelo nome, tu és meu. Então levante-se, receba esse chamado. Escreva nos comentários: Jesus me chamou pelo nome. Não é só um comentário, é uma profecia sobre sua nova identidade. É uma declaração pública de que você ouviu a voz de quem te conhece melhor que você mesmo. E se isso te tocou, não guarde para você. Se inscreva neste canal, compartilhe essa palavra com quem precisa de restauração e ativa o sininho. Aqui, cada vídeo é mais que conteúdo, é uma convocação do céu. E nunca se esqueça, se Maria Madalena foi usada, quem te disse que Deus desistiu de você?